não apenas a respeito do Dia dos Pais, ainda que nós estamos celebrando o Dia dos Pais e pensando a respeito disso, mas não apenas pensando no Dia dos Pais, eu queria que amanhã de hoje você conseguisse aplicar a mensagem para a sua realidade, como mãe, como esposa, como filho, como filha, você como empresário, empresária, você como líder, que você pudesse aplicar a mensagem de hoje ao seu coração, porque nós vamos olhar, nós vamos pensar em Deus, nós vamos olhar os seus nomes ou alguns dos títulos que ele recebeu na sua jornada de relacionamento com os homens. E nessa jornada de relacionamento com os homens também o reconheceram de alguma forma, pela sua própria experiência pessoal. Toda vez que nós temos uma experiência pessoal com Deus, uma experiência pessoal com Jesus, seja na cura, um milagre, na provisão, no livramento, seja no quarto, no meu momento de oração, com a Bíblia aberta, no meu momento devocional, nós podemos então dar um nome a Deus no sentido da nossa intimidade, do nosso relacionamento, que marque aquela situação, que marque aquela realidade, que marque aquele momento histórico. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a gente percebe que muitos dos títulos que nós conhecemos a respeito de Deus foram resultado disto. Resultado da experiência de um homem, de uma mulher com Deus. Resultado da experiência de um ser humano com Deus. Ele estava lá na sua vulnerabilidade, na sua fragilidade, no seu temor, na sua preocupação. E aí naquele momento da sua vulnerabilidade, da sua preocupação, da sua aflição, ele então tem uma experiência com Deus, e nessa experiência com Deus ele dá um nome, ele reconhece Deus de uma maneira pessoal. Não é mais um Deus genérico, não é mais um Deus de todos, não é mais um Deus para todos, mas é o Deus dele, é o Deus da experiência dele, é o Deus então do momento dele. E é isso que na manhã de hoje eu quero compartilhar com vocês. Muitos como eu já disse, dos títulos que nós conhecemos é exatamente esta figura, é exatamente este retrato. Um homem e uma mulher, na sua intimidade com Deus, reverenciando Ele e trazendo Ele para a sua própria realidade. E por isso nós vamos ler na manhã de hoje alguns textos bíblicos, e a partir desses textos bíblicos eu quero trabalhar com você a ideia de que todo pai, ele acaba marcando a vida de um filho. E como eu gosto muito da expressão, todo filho, muitas vezes, é muito parecido com o pai. Pai, tal filho. E todos os pais que aqui estão hoje devem ser parecidos com seu pai. O pai que nos amou, o pai que deu do seu filho Jesus e nos adotou e nos fez então seus filhos também. E é pensando nisso que eu quero conversar com vocês na manhã de hoje. E o primeiro texto que eu quero abrir e ler com vocês está lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 1. E aqui eu quero então começar de maneira bem prática, e a mensagem de hoje é bem prática, é mais num caráter devocional, tópica do que expositiva, e é bem devocional, bem prática, para que todos nós possamos sair daqui orientados como eu posso ser não apenas um pai melhor, mas uma esposa melhor, um filho melhor, um líder melhor, um gerente melhor, um empresário melhor. E o texto bíblico então nos fala e começa nos falando lá no versículo 1: no princípio Deus criou os céus e a terra. Como eu posso aprender a ser pai baseado nesse texto? Como eu posso aprender a ser um líder melhor, como eu já disse, uma esposa melhor também, um filho melhor baseado nesse texto? A palavra que eu quero destacar aí não é homem algum que deu esta palavra, é Deus se apresentando, é Deus se revelando, e ele usa então no princípio Deus. A palavra aí é Elohim. Elohim é o plural de Deus. Então, por exemplo, todas as vezes que você vê um nome com El, que nem Daniel, El, é Deus. Elohim
é o plural de Deus. Mas quando nós falamos que Elohim é o plural de Deus, nós não estamos dizendo que Deus está dizendo que existem muitos deuses. Nós não estamos dizendo que Deus é um dos deuses que existe. Não, a ideia de pluralidade não é a ideia de variedade de pessoas, ou no caso aqui, não é a ideia de variedade de Deus, mas é a ideia aqui de um Deus pleno, de um Deus completo, de um Deus suficiente, de um Deus que não tem falta em nada e que não nos deixa faltar nada. A ideia então de pluralidade que o texto bíblico nos apresenta é essa ideia. Deus, Ele é único, Deus, Ele é suficiente, Deus, Ele não é apenas criador, mas Deus também é o sustentador e o mantenedor de todas as coisas, e Deus também é aquele que está cuidando, gerenciando todas as coisas. Então, quando a palavra vem no plural, a ideia é de um Deus pleno, que não apenas criou e deixou ao léu a criação. Não, Ele cria, Ele sustenta, Ele orienta. Esse é o sentimento da pluralidade da palavra quando Deus se apresenta no primeiro versículo das Escrituras. E quando eu olho para isso, eu percebo então como isso pode ser aplicado para a minha vida. De que maneira eu posso então como pai ser pleno? De que maneira eu posso ser pleno mesmo sendo pecador e falho como eu sou, mesmo sendo limitado como eu sou, mas como eu posso ser pleno imitando o meu pai, imitando o Elohim, imitando Deus suficiente? Então eu quero destacar 3 coisas com vocês nesse primeiro versículo que eu quero ler. Se Deus é um Deus criador, e é claro que aqui o verbo criar não existia matéria-prima, porque hoje tudo que o homem faz é recriar de uma matéria-prima. Nenhum ser humano tem a capacidade de criar, literalmente, como o texto bíblico nos ensina alguma coisa. Sempre tem uma matéria-prima, um conhecimento prévio, uma evolução de algo. Mas aqui o texto bíblico está falando que Deus criou. Deus criou o quê? Deus criou todas as coisas. E qual era a matéria-prima? Ele próprio. Não havia matéria-prima alguma. Isso é literalmente o que é criar, Deus é o único que criou do nada todas as coisas. Sem um pré-conhecimento anterior, uma informação anterior, sem uma matéria-prima anterior, sem a evolução de algo, é do nada. Deus criou do nada. Mas eu quero pegar essa ideia de um Deus criador e passar para a ideia de um Deus criativo. Porque Ele não foi apenas o que criou todas as coisas, Ele criou também todas as coisas de maneira criativa. É só nós olharmos para a natureza. Quantas nuances de verde a natureza apresenta. Quantas nuances de cores a natureza apresenta. Quer seja numa planta, quer seja na terra, quer seja numa ave, quer seja num pássaro, Quantas nuances a natureza apresenta. E é interessante nós pensarmos nisso. Ele é criativo, Deus é criativo. E quando eu penso num Deus criativo, eu quero convidar você, papai, a ser tal como o seu pai. Seja um pai criativo. O que eu quero dizer com um pai criativo? Crie memórias na vida dos seus filhos. Crie memórias. Todos nós reconhecemos pessoas, muitas vezes porque elas criaram memórias em nós. Quem não se lembra, você que é adulto, de quando criança, de um diácono que ficava na porta da igreja entregando uma bala? Qual que era o nome dele? Ele criou memória em você. Sabe essa figura que tinha sempre alguém no hall de uma igreja e dava bala para as crianças? Este homem, esta mulher, criou memória. Todo lugar novo que eu chego, eu tento criar memória com aqueles que me servem. Por exemplo, a primeira vez que eu fui almoçar aqui, na Azevedo Soares, no Azevedo Grill, ali pertinho de nós, eu brinquei com o manobrista do carro.
Deixei meu carro e falei para ele assim, ó, o tanque está cheio. Dá para você ir na praia e voltar até eu terminar o almoço. Toda vez que eu chego lá, ele fala assim, hoje não vou conseguir ir para a praia. Ele me conhece. Eu criei memória com ele. E ele sabe quem eu sou, ele me conhece. Não me conhece como ser humano, não me conhece profundamente, mas ele sabe, eu não sou mais um naquele lugar. Eu não sou mais um no Azevedo Grill. Agora ele me conhece. Será que nós temos feito isso com os nossos filhos? Será que nós temos criado memória com os nossos filhos? Às vezes num passeio, às vezes numa refeição com cada um deles. Às vezes, com uma brincadeira que é repetitiva. Por exemplo, eu crio memória com os meus sobrinhos. Todas as vezes que eu me despeço dos meus sobrinhos, não importa qual seja o dia e a época do ano, eu digo, Feliz Natal. Parece uma coisa boba, sem nexo. Por que o tio se despede sempre dizendo Feliz Natal? Mas aí quando eu chego na casa, quando eu encontro com meus sobrinhos, eles dizem, Feliz Natal, tio. Criei memória. O dia que eu for, eles vão falar, o tio sempre se despedia com Feliz Natal. Criei memória na vida dos meus sobrinhos. Você tem criado memória na vida dos seus filhos? Você tem criado memória nas pessoas que passam pela sua história? Você tem deixado links, você tem deixado coisas que conecte você com os outros, com as pessoas que passam por você? Por exemplo, aqui na igreja, eu estou criando memória. Qualquer mensagem que eu mando, eu digo, bom dia meninos e meninas. Se eu colocar lá, bom dia meninos e meninas, todo mundo já sabe, lá vem o pastor dizendo qualquer coisa. Estou criando memória com vocês, é proposital, porque eu quero criar memórias com vocês. O dia que partir, vocês, quando alguém mandar uma mensagem, meninos e meninas, vocês vão falar, puxa, estou com saudade do pastor. Era assim que ele cumprimentava a gente. Estou criando memórias. Vocês têm criado memórias com seus filhos? Ou a gente não consegue, mais ter este elo de ligação com as pessoas, este vínculo de ligação com as pessoas. Crie memória com seus filhos. Se você não fez, faça a partir de agora. Se você já fez, continue fazendo. Porque nós temos um pai criativo. E ele cria memórias também conosco. Não é à toa que ele, por exemplo, coloca na sua palavra, por meio de um profeta chamado Jeremias, aquele sentimento, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o povo judeu, um povo de rituais, está cheio de rituais estabelecidos que são verdadeiros memoriais. Deus, no decorrer da história, ensinou o povo de Israel a criar memória. Um dos exemplos é quando Josué vai passar o mar enxuto, ele coloca as pedras no meio do rio Jordão, naquela travessia que ele faz em direção à terra prometida, e ele pega pedras e ali ergue um memorial. Memórias. Nós precisamos criar memórias nesta história, na história que vivemos, na vida que passamos, precisamos criar memórias com os nossos filhos. Segundo, ele também é um Deus, que não apenas cria, mas ele sustenta, ele é mantenedor. E como mantenedor, nós também precisamos sustentar. A ideia de sustentar aqui que eu quero trazer com vocês é a ideia de estar trazendo suporte mesmo. A ideia de estar fortalecendo corações e sentimentos é a ideia de apoio. Nós precisamos ser homens nesse tempo que apoiem nossos filhos nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas necessidades. A ideia de apoio emocional, a ideia de apoio espiritual, a ideia de apoio físico. Um tempo tão difícil, eu temo que as pessoas, elas não têm mais este hábito de dar o apoio espiritual, por exemplo, dentro dos seus lares. Papai, você tem orado com seus filhos e pelos seus filhos? Você tem dado este apoio espiritual a ele? Você tem caminhado com a leitura bíblica com seus filhos?
Ou você já terceirizou isso para a igreja e espera que 1h30 por semana a igreja faça o que você tem que fazer. Apoie os seus filhos espiritualmente. Você é sacerdote do seu lar. Caminhe com seus filhos espiritualmente. Leia a palavra de Deus com eles. Coloque louvor no coração deles. Coloque adoração no coração deles. Uma das coisas que a gente sempre fez lá em casa, toda vez que nós saíamos de carro, nós colocávamos uma canção de louvor e adoração a Deus. E a Julinha sempre aprendeu. Quando entrava no carro, dizia: papai, mamãe, coloca a musiquinha. E a gente já sabia que tipo de musiquinha nós íamos colocar no carro. Era louvor e adoração. Sexta-feira ela completou 20 anos de idade. E quando ela entra no carro, ela fala: papai, coloca a musiquinha. Suas crianças, elas precisam ouvir música em casa, para quando chegar na igreja, cantar também. Nós temos tido uma dificuldade no Inova. As crianças não cantam. A gente tenta ensinar música para elas, elas não cantam. Porque talvez elas não estejam ouvindo em casa canções, adoração, louvor, músicas que edificam. Então, você precisa ser o pai de apoio espiritual. Você precisa ser o pai que fortaleça a vida espiritual dos seus filhos dentro de casa. O apoio emocional. Quantos têm sofrido emocionalmente nesse tempo? Crianças pequenas já. E onde eles vão encontrar este apoio? É dentro de casa, com um pai que sabe tocar, com um pai que sabe abraçar, com um pai que sabe beijar. Eu me lembro desde pequena, quando a Julinha nasceu, eu ouvia vários livros, lia vários livros e ouvia vários médicos, psicólogos, psiquiatras, dizendo que uma das faltas que uma mulher carente tem no futuro é a falta do toque físico do papai quando criança. O toque físico honesto, coerente, respeitoso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sabe? É o massagear o pé, é o acariciar a mão, é o tocar no rosto, é o abraço afetuoso. Muitas mulheres hoje adultas são carentes porque na infância não tiveram o toque masculino dentro de casa, respeitoso, amoroso, de um pai idôneo, de um pai íntegro. Muitas mulheres fazem maus casamentos na fase adulta por carência, pela falta do papai que não fez o que tinha que ter feito em casa. Seja o apoio emocional que a sua filha precisa. Se você tem menina, abrace essa menina, beije essa menina, toque no rosto dela, toque na mão dela, Lá em casa eu gosto muito de fazer massagem. Então até hoje minha filha senta no sofá e coloca o pé no meu nariz para receber massagem do papai. Supra essa necessidade emocional. Se é menino, brinque com ele, vai jogar bola com ele, vai fazer a marcenaria com ele. Ainda bem que Deus não me deu menino, porque eu não sei fazer nada de marcenaria, não sei nada de carpintaria, não sei nada de consertar essas coisas. Ainda bem que Deus me deu uma menina, porque com a menina tocar eu sei, abraçar eu sei, beijar eu sei, ser amoroso eu sei, ser carinhoso eu sei. Acho que foi pensando nisso que Deus me deu uma menina. Mas supra a necessidade emocional que o seu filho, que a sua filha tenha. E também supra essa necessidade, não apenas espiritual, não apenas emocional, mas também essa necessidade física. Quando nós pensamos no Elohim, nós estamos pensando num Deus criativo, num Deus que sustenta. E nós estamos pensando também num Deus que provê. Temos um Deus que orienta, Ele é um Deus provedor. Tudo que nós precisamos, nós já temos em Jesus. Por isso Ele continua sendo o bom pastor que não deixa nos faltar nada. Tudo que precisamos, nós já temos no bom pastor que é Jesus. E quando eu falo de provisão, não estou falando de
que nós. Esse sempre é o nosso sonho. Que os nossos jovens, nossos adolescentes sejam melhores do que nós somos. Que os nossos filhos sejam melhores do que nós somos. Então a ideia de provisão, essa ideia, né, de orientação, essa ideia de correção. Uma das maneiras de provocarmos a ira em nossos filhos é educarmos imperadores e imperatrizes dentro de casa. Não tem nada mais que provoque a ira dos nossos filhos, o fato de não colocarmos limites, não impormos regras, não estabelecermos limites. E aí nós estamos criando imperadores e corrige biblicamente, corrige com firmeza, sem perder a ternura, oriente. Não deixe os seus filhos ao bel prazer, fazerem o que vem na telha, né? Fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, como quer. Não, não é assim que nós queremos jovens no futuro. Não é assim que queremos, né, que nos governe no futuro. Esse é um grande erro que nós cometemos. Então, você precisa ser um provedor. E Deus, como provedor, Ele não nos deixa fazer do jeito que quer, na hora que quer e como quer. Se você olhar para as Escrituras Sagradas, a gente já aprendeu, por exemplo, não tem cinza, ou é branco ou é preto. Ou é ou não é, não tem variedades. Não é assim, é mais ou menos. Não tem. É bem firme. E Deus tem nos ensinado com amor, com paciência, com tato, com jeito, a sermos firmes. Educação, precisamos ser pais assim. O texto bíblico diz assim, veja que aqui é Jesus falando sobre Deus, e veja que aqui é Jesus também no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus, ele tratando, né, então, esse texto e essa expressão que ele vai usar. O texto diz assim, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Qual é o cenário? Jesus está prestes a ser crucificado. Jesus está prestes ao Calvário, Jesus está prestes ao madeiro. E essa semana eu estava ouvindo um podcast muito interessante com o psiquiatra, esqueci o nome dele agora, Augusto Cury, e mais outras duas pessoas. E Augusto Cury disse uma coisa muito interessante, entre tantas coisas, podcast fantástico. Se vocês puderem lá assistir, é no canal do Brunet, e tem também o dono da Wizard e o Augusto Cury. Muito legal, muito bom esse podcast. E ele disse o seguinte, Augusto Cury, a única vez que Jesus esteve acima dos homens, quando ele estava no madeiro. A humildade do nosso mestre. A única vez que Jesus esteve acima dos homens, foi quando ele foi crucificado. E aqui Jesus está prestes a ser crucificado. Ele está ali, né, fazendo aquela oração que teve também no seu momento de estresse, sangue derramado, e ali ele transpirou sangue. E quando ele está fazendo a sua oração, ele diga, Abba, Pai. Abba é a expressão hebraica, a expressão aramaica. Então, toda vez que você vê Abba, Pai,
a ideia é que o autor do texto bíblico, por exemplo, nesse caso Marcos, ele está usando a expressão hebraica e está usando a expressão grega. Ou seja, ele estava falando para judeus e ele estava falando para gentios. Então, para que tanto judeus quanto gentios pudessem entender o que Jesus estava dizendo, ou o que Marcos estava escrevendo, ele usa as duas expressões, Abba, Pai. Então, numa tradução livre, como ficaria o texto de Marcos? Pai, Pai. Isso seria uma tradução livre do texto de Marcos. Mas Abba, no Antigo Testamento, ele não era usado para uma relação paternal. Por exemplo, quando nós vemos o servo Eliseu se despedindo de Elias, naquele redemoinho, com a carruagem de fogo, Eliseu olha para Elias indo embora e ele diz Abi. Ele também usa a declinação da expressão Abba, como ele está dizendo pai. Eliseu chamava também Elias de pai. Então, Abba, no Antigo Testamento, não era uma expressão de cunho familiar. Quem coloca este sentimento é Jesus. Abba é expressão de respeito, de reverência, de temor, né, de admiração e de intimidade. Eliseu admirava Elias, respeitava Elias, tinha intimidade com ele e usou a expressão Abba, declinada em Abi. Então, quando Jesus usa a expressão Abba, ele faz então de uma maneira reverente, ele faz de uma maneira então amorosa, ele faz de uma maneira, né, de respeito, porque Abba expressava respeito, reverência, temor, admiração e intimidade. Por isso nós, né, aqui tentamos sempre dizer que Abba significa papai, mas Abba não significa papai. Abba significa pai. Mas como está no bojo de tudo isso, essa ideia de reverência, de admiração, de respeito, de intimidade, a gente traduz, né, que como que nós podemos demonstrar respeito, admiração, carinho, intimidade pelo nosso pai? Talvez é chamando de papai. Por isso que se convencionou, é quase uma convenção, dizer que Abba significa papai. Mas quando eu olho para isso, Jesus, né, demonstrando toda a sua reverência, todo o seu amor, todo o seu respeito, toda a sua confiança e toda a sua intimidade com Deus, eu penso então que nós temos também 3 oportunidades de, como pai, desenvolvermos um relacionamento com os nossos filhos. Primeiro, de confiança. Nunca diga para o seu filho algo que você não possa fazer. Não importa a idade dele. Nunca diga para o seu filho algo que você não possa cumprir. Sabe aquela coisa que às vezes nós fazemos, né? Para o menino, para a menina nos deixar em paz? Tá bom, vai, eu te levo lá um dia. E você sabe que nunca vai levar. Tá bom, eu compro depois. E você sabe que nunca vai comprar. Tá bom, depois nós falamos sobre isso. E você sabe que nunca vai falar. Nunca, né? Diga para o seu filho algo que você não possa atender, que você não possa cumprir, que você não possa fazer, que você não possa viver. Crie um elo de confiança com seu filho. O seu filho, sua filha precisa confiar em você. Ele precisa chegar em casa e saber que ali é um ambiente confiável. Por isso, nunca exponha o seu filho. Nunca exponha a sua filha. Sabe aquela coisa que seu filho e sua filha talvez verbalizou na intimidade da sua casa para você, quase que num segredo, e você de alguma forma você verbaliza isso? Nunca faça isso. Nós precisamos criar um ambiente seguro, um ambiente de confiança, onde o nosso filho e a nossa filha, no momento de dor, no momento de crise, no momento de perseguição, no momento de medo, no momento de susto, no momento de estresse, ele não queira ir para outro lugar que não seja debaixo das nossas asas, debaixo da nossa casa, debaixo do nosso teto. Ela queira correr para onde nós estamos, porque ele sabe que ali é um lugar de segurança, é um lugar de confiança, e ela vai poder então
se reparar. Como já disse aqui, pregando sobre soberania divina, nós não precisamos entender a Deus, precisamos simplesmente confiar em Deus. Muitas vezes os nossos filhos não precisam nos entender, precisam simplesmente confiar em nós. Então crie um ambiente de confiança. Segundo, crie um ambiente e uma ambiência de amor. Deus é a expressão máxima de amor, e Jesus, ao dizer Abba, né, referindo-se a Deus como a Pai, e agora não mais no sentimento do Antigo Testamento de pura admiração, mas sim, né, familiar, esse sentimento familiar. Então ali havia a expressão de amor, não apenas de Deus para com Jesus, mas agora de Jesus para com Deus. E nós precisamos criar esfera de amor dentro dos nossos lares, não apenas de confiança, mas de amor, e essa esfera de amor traduz nossas palavras, essa esfera de amor traduz os nossos propósitos, essa esfera de amor traduz as nossas intenções. Por que você faz o que tem feito? Por que você fala o que tem dito? Por que você vive da maneira que você vive? O amor, ele tem que traduzir esta esfera, né? Esse ambiente familiar, esta esfera familiar dentro dos nossos lares. E nós precisamos criar isso para que os nossos filhos, quando também não se sentirem amados, quando se sentirem rejeitados, quando se sentirem preteridos, quando se sentirem, né, humilhados, eles sabem aonde eles vão encher o seu tanque emocional. Eu gosto muito de um autor cristão que fala muito sobre vida emocional. E ele diz então que o amor é como se fosse um tanque. Nosso tanque tem que ser abastecido diariamente, porque nós vamos dando amor e precisamos receber amor. E nesse tanque emocional que nós vamos alimentando o amor, o nosso lar tem que ser este lugar de reabastecimento para os nossos filhos. Mas também nós precisamos criar um ambiente de diálogo. Diálogo. Quando eu penso de diálogo, nós temos trabalhado e sonhado, né, com um novo momento na vida educacional de nossa igreja. Hoje há um desinteresse muito grande pela IBD, né? Muito grande, um desinteresse muito grande pelos pequenos grupos. E eu nem vou falar muito sobre isso porque machuca muito o coração do pastor. Mas nós estamos sonhando com uma reformulação educacional na igreja. Vocês já perceberam que crente só sabe fazer culto? Você vem agora para as 10h30, o que você está tendo? Culto. O que é culto? Um fala e um monte de ouve. Às vezes você vai para a EBD e é outro culto. Só o professor fala, não dá nem oportunidade para vocês alunos falarem. Aí você vai para o pequeno grupo, às vezes é outro culto. Só quem está dirigindo o pequeno grupo fala, vocês não falam. Vocês já perceberam que vocês vêm para a igreja só para ouvir? Porque a gente só sabe fazer culto. Vocês precisam falar. A igreja tem que ser diálogo, tem que criar ambientes de diálogo. A igreja precisa mudar, a EBD precisa mudar sim. Nós precisamos criar, né, ambientes de diálogo, onde eu interajo, onde eu pergunto, onde eu não tenho medo de falar, onde eu não tenho medo de perguntar. Mas eu fico pensando se também não é assim nas nossas casas. Será que na sua casa você dá oportunidade para o seu filho falar o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer? Será que você dá oportunidade para os seus filhos falarem? Será? Será que, ou lá em casa é assim, é eu que falo, afinal de contas sou eu que pago as contas aqui, e você tem que me ouvir porque eu sou seu pai. Isso acabou, gente. Isso acabou. Deus é tão sábio que Ele criou algo chamado oração. Por que Deus criou oração? Para que os filhos pudessem falar com os pais. Não é interessante isso? Que Deus criou a oração, Deus nos convida a orar, porque Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir o que nós pensamos, Ele quer ouvir o que nós sentimos. Mas Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz, antes mesmo que a palavra chegue aos meus lábios, Ele já sabe o que eu vou dizer. Mas mesmo assim,
Ele tem saudade das nossas vozes. Mas mesmo assim, Ele quer escutar as nossas vozes. Mas mesmo assim, Ele quer ter um diálogo conosco. Por isso que oração nunca pode ser um monólogo. Oração é um grande diálogo. Eu falo e paro para escutar o que Deus quer dizer. Deus diz, eu falo de novo com Deus. Não se esqueça disso. Oração não é monólogo. Oração é diálogo. Não faça oração correndo. Diga, em nome de Jesus, amém. Bata a porta do quarto e vai trabalhar. E Deus fica lá, ei, mas eu queria falar com você. Volte aqui. Você tem dado oportunidade para os seus filhos verbalizarem dentro de casa? Eu me lembro da Julinha com 3 anos de idade. Desculpem usar o exemplo da Julinha, porque é a única filha que eu tenho, aí eu tenho que abusar dela. Nós morávamos num sobrado, naquela casa que tinha um piano. Era um sobrado essa casa que tinha um piano. E eu me lembro que a Julinha com 3 anos, ela se trocou, colocou a roupa que ela queria e desceu, né, da parte de cima para baixo. A Lília chamou, filha, vem se trocar, está na hora de ir para a igreja. E ela disse, já estou pronta, já me troquei, com 3 anos de idade. Já estou pronta, já me troquei. A Lília falando, venha se trocar. Não é esta roupa que você tem que ir para a igreja, venha se trocar. E ela subiu os degraus daquele sobrado, batendo o pé, pisando firme, com 3 anos, igreja, dizendo assim, assim não dá, aqui não dá nem para conversar, vocês nem dão opção para mim. Com 3 anos de idade. Hoje ela não tem mais 3 anos. Hoje não dá para dizer, não é com essa roupa que você vai. Hoje tem que dialogar. E mostrar por que não é essa roupa. Com 3 anos era simplesmente dizer, é essa roupa, filha, pronto, acabou. Mas agora não dá mais. Você tem dialogado com seus filhos? Você tem dado oportunidade para eles dizerem o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles têm? Eles verbalizam com tranquilidade, num lugar de confiança e num lugar de amor. É preciso dialogar. Último texto que eu quero ler com vocês na manhã de hoje. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Aqui nós temos um outro cenário. E eu quero abrir o texto com vocês. O texto de Ezequiel. Existe um outro cenário aqui, né? Que está preparado para a gente aprender. Abra sua Bíblia se você puder. O texto vai estar projetado, mas eu queria que você lembrasse comigo esse texto de Ezequiel. Ezequiel 14, 35. O texto bíblico diz assim: a distância ao redor de toda a cidade será de 9 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será O Senhor está ali. A ideia é a distribuição da conquista de Canaã com o povo de Israel. Essa é a ideia do texto, a ideia de Ezequiel 48. A terra está sendo distribuída, Canaã foi conquistada, as fronteiras estavam sendo delimitadas, né? E ali então, no final do capítulo, o texto bíblico termina com essa expressão, o Senhor está ali, Jeová Shammah. Essa é a expressão do texto bíblico, Jeová Shammah. Então, quando nós olhamos ainda para Ezequiel 40, 38, nós vemos de novo essa expressão acontecendo na palavra de Deus. Ezequiel 40, 38, o texto bíblico diz assim: no pórtico de uma das entradas internas havia uma porta que dava para uma sala lateral onde era lavada a carne para os holocaustos. A ideia também, né? No pórtico de uma entrada interna havia uma porta que dava para uma sala lateral
onde era lavada a carne dos holocaustos. De cada lado deste pórtico havia 2 mesas. Acho que não é esse o texto, desculpa. Não é esse o texto. Mas o texto que eu quero então agora é, tão conhecido nosso, Mateus 28, 20. Esse a gente não precisa nem abrir, mas vai estar projetado. E o texto bíblico diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí é Jesus falando. Mas a expressão que eu quero pegar é Jeová chamar. Deus está aqui. A ideia de Jeová chamar é Deus é presente. A ideia de Jeová chamar é Deus está conosco. A ideia de Jeová chamar é Deus não nos abandona. Deus não nos desampara. Deus não nos deixa sozinho. Deus não nos deixa, indiferente. E eu quero propor 2 princípios para vocês na manhã de hoje, baseado em Jeová chamar: discipulado e companheirismo. Todos os nossos filhos deveriam ser os nossos discípulos. Nós deveríamos caminhar com os nossos filhos de tal maneira que eles viessem a conhecer e se apaixonar por Jesus a partir de quanto eu conheço, de quanto eu sou apaixonado por Jesus. A ideia de Jeová chamar é a ideia de um Deus que não nos abandona. É a ideia de um Deus que caminha conosco. É a ideia de um Deus que, estando presente, nos vê, nos entende, nos sente, nos percebe. A ideia de Deus presente é a ideia então, essa ideia de um Deus que se importa conosco, de um Deus que cuida de nós, que um Deus está interessado em nós. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso na mensagem da noite, mas já dá para ter então um sentimento do que é Deus presente. Eu gosto muito do Salmo que diz que na cidade de Deus, no meio da cidade de Deus, há águas, há um rio, cuja Deus habita. Deus está presente. A ideia de presente é a ideia de participação, é a ideia de interação. Muitas vezes nós estamos presentes assistindo televisão. Muitas vezes nós estamos presentes respondendo um e-mail. Muitas vezes nós estamos presentes respondendo o WhatsApp. Muitas vezes estamos presentes lendo alguma coisa, mas não estamos presentes. Talvez a coisa mais triste que existe na face da terra são filhos solitários de pais presentes, fisicamente apenas. Quantos filhos estão solitários porque simplesmente tem o pai fisicamente presente, mas emocionalmente eles não estão presentes, intelectualmente eles não estão presentes, com seus olhares eles não estão presentes. Por isso a ideia de discipulado e companheirismo. Anos atrás eu li um livro, e esse livro sugeria a ideia de quem tem mais filhos, de que todo pai deveria ter pelo menos uma noite na semana ou um momento na semana com cada um dos filhos. Então, quinta-feira, vou pegar aqui o exemplo do Dário. Quinta-feira, o dia é do Isaac. Na terça-feira, o dia é do Tiago. Os nossos filhos precisam individualmente de nós, não coletivamente. A ideia de estar presente, essa ideia de companheirismo, essa ideia de fazer o que eles gostam também, se é possível fazer o que eles gostam, se é permitido fazer o que eles gostam. Essa ideia de brincar junto. Você já sentou com seus filhos para brincar? Você já correu atrás dos seus filhos? Você já jogou bola com seus filhos? Você já sentou para jogar videogame com seus filhos? Você já assistiu um filme com seus filhos e comeu pipoca despretensiosamente? Você já foi a um lugar com seus filhos que ele gosta? É a ideia então de companheirismo. Não é só a presença física, e isso traduz discipulado. Um dos grandes enganos que nós temos é achar que discipulado, ele só é feito com a Bíblia. Discipulado significa a minha vida na vida do outro. E vida na vida do outro requer, como eu tenho dito, pé no chão e cabeça no céu, a mente no céu. Muitas vezes eu faço discipulado sentado na grama de um parque,
jogando conversa fora. Muitas vezes eu faço discipulado ouvindo uma canção entre um lugar e outro dentro do carro. Muitas vezes eu faço discipulado orando com meu filho, mandando uma mensagem de texto com um versículo para ele. Muitas vezes eu faço discipulado entrando no quarto dele ou dela para chorar com ele ou ela e dizer também das minhas mazelas. Sabe o que é discipulado com o filho? Esse sentimento de companheirismo com o filho? É muitas vezes nós sentarmos no pé da cama do menino e da menina e dizer: filho e filha, eu já passei por isso, eu já errei como você, eu já fracassei como você, eu já pequei como você. É assim que a gente faz discipulado, mostrando para os nossos filhos e para as nossas filhas que nós somos gente como eles, e que já tivemos a idade deles, e que já cometemos erros como eles, e às vezes até pior do que eles, como eu já contei para a igreja. Eu acho que a Julinha nunca roubou, eu já roubei. Então é sentar no pé da cama dos nossos filhos e falar sobre a vida, e mostrar para eles que nós não somos melhores do que eles, só estamos um tempo à frente na história da vida deles e temos experiências que eles não têm e que já passamos por algumas experiências que eles irão passar e que por isso nós podemos ajudar. Isso é companheirismo, isso é discipulado, isso é Jeová chamar. Deus está presente. Deus está presente em qualquer que seja o momento da sua história. Deus está presente em qualquer que seja a luta que você enfrente. Deus está presente em qualquer que seja a dor que você sinta. Deus está presente. Isso é Jeová chamar. Você precisa ser um pai presente, não apenas de corpo, mas você precisa ser um pai presente, de alma, de espírito, com as vozes presentes, com os olhares atentos. Você precisa ser companheiro do seu filho e você precisa ensinar o seu filho a amar a Jesus na proporção que você ama Jesus. Na manhã de hoje, então, eu quero conversei com vocês a respeito de 3 possibilidades. Ser um pai Elohim, que significa ser criativo, apoio e provedor. Um pai, que também é amoroso, íntimo do seu filho, que é o Abba, e um pai que é presente, Jeová chamar. À noite eu quero conversar com vocês sobre El Roi. Que pai é esse? Quero conversar com vocês sobre Jeová Nissi. Que pai que é esse? E quero conversar com vocês então, continuar conversando com vocês sobre estes sentimentos. Sentimentos de um Deus que é pai e que nos ensina a ser pai como Ele o é. E a minha oração é que nesse sentimento você possa não apenas aplicar a sua paternidade, porque dá para ser criativo na empresa, dá para ser criativo na escola, dá para ser criativo com os vizinhos, dá para ser então, como eu disse, apoiar, não apenas filhos, dá para apoiar cunhado, cunhada, primo, prima, tio, tia. Dá para emocionalmente sustentar um monte de gente. Não fique pensando apenas na sua posição de pai, mas lembre-se, aquilo que Deus é possível sermos em qualquer momento da sociedade.